mais a essa aula. Agora vou dar continuidade com relação à aula anterior, que eu comecei a falar então das causas do fim do casamento. E agora eu falarei dos efeitos então desse fim do casamento. Vamos direto aqui ao assunto. Vocês lembram, se quiserem fazer os comentários, façam os comentários, me enviem, tá bom? Eles serão muito bem recebidos e pode deixar que eu vou responder, tá? Então, o que acontece? Vamos aqui para o mapa mental, tá? Olha, então aqui o parágrafo 2º, que eu estou tratando dessa questão, então, dos efeitos do fim do casamento. Então, o efeito é o seguinte: terminou o casamento, tá bom. O que tem que fazer agora, tá? Da publicidade. As pessoas precisam saber, erga omnes, todo mundo precisa saber que aquele casamento acabou. E como é que é feito isso? Através da publicidade que é feita. Como eu digo aqui, ó, qual a publicidade deverá ser feita com o fim do casamento, tá? Então a gente vai ver isso daqui agora. Deixa eu me colocar para cá. Pronto. E com base no que? Olha só, diz o artigo 10 aqui do Código Civil, far-se-á a averbação, tá? O que é essa averbação do divórcio? Tá aqui, eu já vou explicar. É o ato de fazer constar no registro de casamento a alteração dada pelo fim do matrimônio, tá? Então vai averbar, vai escrever lá, tá? Que essas pessoas aqui que estavam casadas, tá aqui o documento, tá o livro aqui que estavam casados, agora não estão mais. Então tá informando, da mesma maneira que informou como está casando, agora vai informar que não está mais casado. É por meio dela que o cartório, registro civil, torna público o fato de que um casal está juridicamente divorciado, porque enquanto não acontecer isso, os terceiros podem saber, assim, olha, não estão mais casados, é terceiro, entendeu? Mas estou dizendo o seguinte, o efeito erga omnes para todo mundo, presume que todo mundo saiba. Isso tem que ser feito através do cartório. É por meio dela que o cartório torna público o fato de que um casal está juridicamente divorciado. Então, em caso de averbação do divórcio, tô aqui, ó, anote-se no assento de casamento a atual situação do casal que acabou o casamento. É realizado após o recebimento da escritura pública de divórcio, tá? Se for extrajudicial ou aqui se for judicial, do mandado que é mandado judicial, da decisão judicial que está mandando lá fazer essa alteração. E sentença expedida pelo juiz, tá? Porque tem a sentença, tá bom, a sentença, mas precisa alguém levar lá. Então é um mandado que vai levar a sentença, entenderam? Então isso ocorre dessa forma, tá? E o que acontece? É importantíssimo, sabe? Não somente lá no cartório do registro civil ser dado conhecimento a esse tipo de situação. Deixa eu pegar aqui. Mas também a gente vai ver que os efeitos, se tiver imóveis, como eu disse, está em nome dos dois cônjuges. Então é preciso que conste lá que a pessoa estava casada sob o regime da comunhão parcial de bens. É preciso que o registro de imóveis tome conhecimento que aquele imóvel não pertence mais àquele casal. Por se estiver constando o nome do casal, o que vai acontecer? E um dos cônjuges tiver dívida, a pessoa vai mandar penhorar aquele imóvel, vai dizer, não, mas já estou divorciado, já foi feita a partilha, cada um já recebeu o que é seu, mas terceiros não têm conhecimento. Então, olha o problema, precisa ser feito isso daí no cartório de registro de imóveis, senão vai dar problema, tá? Vai dar problema. E também, se, como eu disse até na aula anterior, se for um sócio lá de uma empresa, vai precisar fazer o quê? Ir lá e alterar no contrato social que aquela pessoa também ela não é mais sócia. Então, esses cuidados devem ser tomados. Sob o ponto de vista prático, qual o problema se não fizer isso? O problema, eu já disse, ele é grande, vai depender tudo do patrimônio envolvido. Porque o credor vai lá buscar penhorar um imóvel que está em nome do casal. Está em nome do casal, mas um deles é devedor. E vai mandar penhorar aquele imóvel. Então, ninguém tomou conhecimento como é que foi feita a partilha, se aquele imóvel não pertence mais àquela pessoa que está sendo executada, né, por uma dívida que está devendo. Pensa, o terceiro não sabe, a pessoa que tem para receber vai saber. Um mora em Rio Branco, no Acre, o outro mora em Porto Alegre.
como é que a pessoa vai saber que o casal lá divorciou? Não tem como. Entendeu? Então é importante serem tomadas essas medidas aqui para que operem efeitos perante terceiros. Sem o divórcio, é possível casar novamente? Eu comentei na aula anterior, diz aqui o artigo 1525. O requerimento de habilitação, olha só, sem o divórcio não é possível casar. Por quê? Porque eu já falei numa aula lá que precisa ter o processo de habilitação, aquela habilitação que é feita para a pessoa casar, dada publicidade, tem o prazo de 90 dias, para alguém se opor. Então o que acontece? Se não houve um divórcio ainda, vai chegar no cartório, não houve o divórcio, como é que vai casar de novo? Se a pessoa não pode casar aqui, não pode ter 2 casamentos ao mesmo tempo. Não, mas aquele lá acabou. Acabou, mas as pessoas não sabem. Então precisa ser feita essa alteração. A consequência é, enquanto não mudar. Vejam, olha como o direito é. Depois falam a burocracia no direito, porque advogado, tudo é problema. Não é porque senão vai dar problema. Se não fizer isso é que vai dar problema. Se não seguir o que a gente fala, dá problema. Então tem que fazer isso daí, senão não vai conseguir casar de novo. Então, esses cuidados, sabe, essa parte, não é que é uma burocracia, são as regras que têm que serem seguidas, e é assim. Então tem que seguir, senão não vai poder casar. Ó. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes de próprio punho ou a seu pedido por procurador e deve ser instruído com os seguintes documentos. Daí está aqui o inciso 5º. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação do casamento transitado em julgado, ou, está aqui, ó, do registro da sentença de divórcio. Pode ser a escritura também, que a gente já viu que ela tem efeitos, tá? Então, da escritura que é firmada, a escritura pública de divórcio, tá? Então, do registro da sentença do divórcio ou dessa escritura pública. Precisa, porque senão, problema, não vai conseguir casar de novo. Tá bom, mas a pessoa não fez isso, tá bom, passou o tempo, passou os anos, conheceu outra, foi morar com a outra. O que vai acontecer? Ele não vai poder casar. Ele está separado de fato. Tá? Ele está separado de fato. Mas, se ele quiser casar de novo, ele não vai poder enquanto ele não resolver esse problema. Tá? Então, o que é melhor no direito? No direito é assim, prevenir, resolver o problema o quanto antes, tá? Porque resolve esse tipo de coisa aqui. É chato, mas tem que resolver, entendeu? Infelizmente, é assim. Poderá o cônjuge manter o nome de casado após o divórcio? A gente já vai ver aqui, ó, a resposta para você está no artigo 1571, parágrafo 2º do Código Civil. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado. Poderá, então é uma faculdade, ele não é obrigado a manter o nome, tá? Salvo no segundo caso, né, dispondo em encontrar a sentença de separação judicial. Ficou comprovado algum motivo lá que não vai usar, que aquela pessoa não pode usar o nome de casado, porque vai ofender a honra do outro cônjuge. Alguma razão, tem que dar alguma razão para o juiz, tem que justificar para ele e convencer ele que não vai dar para aquela pessoa continuar usando o nome. Mas isso é exceção, a regra aqui é que pode, tá? Pode, como eu disse, é uma faculdade, não é obrigado. Uma outra questão interessante é o seguinte, que eu vou mencionar aqui, ó. Deixa eu vir para cá um pouco, tá? Vou me colocar aqui, ó. Tá bom aqui. Fica aqui quietinho. Aqui, ó. Poder familiar, tá? O que é o poder familiar? É o poder que os pais, o casal, tem sobre os filhos. Tá? Diz o artigo 1579 do Código Civil: o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. Isso é importante, ó. O fim do casamento não quer dizer que cessa esse poder familiar, tá? Ele continua, o poder dos pais sobre os filhos. Diz o parágrafo único: novo casamento de qualquer dos pais, casou de novo, ou de ambos, não poderá importar restrições aos direitos e deveres previstos nesse artigo. Casou de novo, também não vai acabar o poder familiar, não acaba. Só acaba o poder familiar quando o filho completar 18 anos, tá? Diz o artigo 1632, a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos, tá? Então, o que diz aqui, ó?
que essa separação, a gente está vendo aqui, o divórcio, tá? Não altera as relações entre os pais e filhos, senão quanto ao direito que os pais têm, aos primeiros cabe de terem sua companhia os segundos, né? Vão ter esse direito de ter em sua companhia os seus filhos. Agora, outra questão interessante aqui diz respeito à responsabilidade pelos atos dos filhos menores. Como não termina o poder familiar, o que acontece? A responsabilidade, se os pais estiverem juntos com o filho e esse filho menor causar, vamos imaginar um exemplo aqui, os pais estão com o filho menor, deixaram o filho menor dirigir o carro e esse filho menor causou um acidente para outra pessoa, os pais são solidariamente responsáveis. Situação 2, mesma coisa, o filho menor pegou o carro, né? Lá, isso é importante saber, viu? Filhos menores, fica aqui, aprendam a lição aqui, pais, informem o que eu estou dizendo aqui agora. Diz lá, tá? Filho menor pega o carro, causa um acidente. Vamos imaginar que o filho só mora com o pai ou com a mãe, tá? Daí, o que vai acontecer? Quem é que está com o filho naquele momento? É a mãe. O pai mora noutra cidade, não está com o filho. Então vai sobrar para quem? Vai sobrar para a mãe. Porque ela que tinha autoridade sobre o filho ali, ela tinha o dever de vigilância, não fiscalizou ali o filho. E o filho pegou o carro, pegou a chave escondida e causou um acidente. Problema para a mãe. Tá? Como eu disse, se tivesse... Por quê? Porque está sob a autoridade da mãe. Então a mãe que tinha que ter tido esse cuidado. Se estivesse sob a autoridade do casal, como eu demonstrei na primeira situação, é responsabilidade do casal. Se estivesse sob a autoridade do pai, problema do pai. Mesma situação quando acontece na escola. Olha só, a questão é da autoridade. Quando o filho causa algum problema lá para os outros na escola, daí quem tem autoridade sobre a criança lá é a escola. Então se a criança causar um problema para os outros, está sob a autoridade da escola. Daí a escola vai responder. Tá? Então é importante saber disso. Então, e aqui eu trago um julgamento, tá? Então, para mostrar como que a realidade é. Tá? As situações que eu trago para vocês não são discussões teóricas, discussões, eu posso dizer, inúteis, são práticas. Trago aqui, ó, julgamento, tá, do STJ, diz aqui, ó, direito civil, responsabilidade civil, acidente de trânsito envolvendo menor. Indenização aos pais do menor falecido. Entendimento jurisprudencial, revisão, artigo 932, inciso 1º do Código Civil. Diz o item 1, a responsabilidade dos pais por filho menor, responsabilidade por ato ou fato de terceiro, nesse caso o filho, a partir do evento do Código Civil 2002, passou a embasar-se na teoria do risco que correu com o filho aí, né? Para os efeitos de indenização, de forma que as pessoas elencadas no artigo 932, no caso dos pais aqui, respondem objetivamente. O que acontece? Não precisa comprovar a culpa dos pais, tá? O pai, ele fiscalizou que o filho, ele estava cuidando, mas o filho pegou a chave, ele sempre tomou cuidado. Não interessa, não se discute a culpa, que a responsabilidade ela é objetiva. Objetiva independe de culpa. O que é culpa? Negligência, imprudência ou imperícia. Não vem ao caso, é objetiva. Tipo, é problema na certa, para simplificar. Devendo-se comprovar apenas a culpa que vai falar aqui na prática do ato ilícito. E foi ele o causador do acidente, entendeu? É a culpa disso, é a culpa dele. Ele foi negligente porque ele furou o sinal vermelho, tá? Porque ele não sabe dirigir, imperícia. Entendeu? Então é a culpa do ato. Porque se ele não tivesse sido culpado pelo acidente, ele ia responder porque estava sem carteira, tudo mais, esse tipo de coisa. Mas sob o ponto de vista civil, da responsabilidade civil, que é de quem causa o dano, daí ele não causou o dano, ele não pode. E os pais não podem reparar um dano se não foram os causadores dele, tá? Então é importante ver essa questão também. Daí ele não responderia, mas como ele foi o causador do dano, responde. Responder objetivamente, devendo-se comprovar apenas a culpa na prática do ato ilícito daquele pelo qual são os pais responsáveis legalmente. Contudo, há uma exceção, a de que os pais respondem pelo filho incapaz, menor, que esteja sob sua autoridade, que eu mencionei anteriormente, em sua companhia. Assim, os pais ou o responsável que não exercem autoridade de fato, ou seja, não tá a criança, aquele caso que eu contei, a criança estava com a mãe e não estava com o pai, entendeu? Então a situação de fato é que estava com a mãe e não estava com o pai, como ele diz aqui, ó.
Diz assim, de que os pais respondem pelos filhos incapazes, esteja sob sua autoridade e sua companhia, né? Assim, os pais os responsáveis que não exercem autoridade de fato, né, sobre o filho, embora ainda tenham o poder familiar, não respondem por ele, nos termos do inciso 1º do artigo 932. Só vai responder aquele pai que estava com o filho, a mãe que estava com o filho, tá? Isso é importante. Como eu disse lá no caso inicial, se os dois tivessem, os dois vão responder. Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veículo, sendo a vítima menor e de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais consistente em pensionamento. Olha o problema. Pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, dos pais do menor falecido. Vai pagar pensão mensal. Ó. Ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes da família. Olha, problema certeiro aqui, tá? Então, não dá. Filhos, escutem o professor aqui, tá? Não peguem a chave. Ninguém quer causar um dano para as outras pessoas. O que acontece é que pode acontecer, tá bom? Pode. Então, e se acontecer, olha o problema, né? Eu sei que quando a gente é mais novo, assim, não raciocina direito, né? O cérebro é tudo emoção. Como é que vai acontecer? Porque eu sou bom, porque eu faço e desfaço. É assim. Mas olha, tô te mostrando aqui o que aconteceu no mundo real. Essa pessoa aqui também achava que não ia acontecer nada. Olha o problema que ele gerou para os pais dele, tá? Daí você imagine se teu pai ali não tem uma remuneração, teus pais não têm uma remuneração muito grande, vai sacrificar o trabalho do teu pai, tá? Então, presta atenção nisso daqui, ó. Pais, chama os filhos para ouvirem aqui o que eu falei, tá bom? Vamos adelante. Fim do casamento, tá bom? Quem é que vai ficar com a guarda? Guarda compartilhada, né? A regra geral hoje seu artigo 1584 do Código Civil, a guarda unilateral ou compartilhada poderá ser, daí, como que ela é feita? Requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio. Então, na ação de divórcio, acabou o divórcio. Tá bom, mas quem é que vai ficar com as crianças? Como é que vai ser? Então, já resolve isso, esse é o efeito do divórcio, tá? Para tratar dessa questão da guarda. A mesma situação que eu menciono aqui com relação à visita, tá? Guarda, visita e trata ali. É mais rápido tratar através de uma ação autônoma a questão dos alimentos. Daí dos alimentos, a discussão é o seguinte: duas discussões. Ah, tá. Por ocasião do divórcio, o cônjuge tem direito aos alimentos, tá? Daí é uma questão que depende de analisar cada caso. Por que cada caso? Porque depende dos fatos e depende das provas, da situação ali do casal. Por exemplo, a mulher nunca trabalhou, depois casou, o marido não queria que ela trabalhasse, que ela fosse dona de casa. Então ela acabou não se inserindo no mercado de trabalho. E por quê? A pedido do próprio marido, tá? O que vai acontecer nesse tipo de situação? Este marido vai ser obrigado a pagar uma pensão para ela até que ela venha a ser inserida no mercado de trabalho. A dúvida que as pessoas perguntam é, mas tá bom, por quanto tempo é que vai ter que ser paga essa pensão? Vamos colocar um prazo médio aqui, 1 ano, dependendo da situação, da atividade que ela exerce para se inserir, 2 anos. Vamos imaginar que no meio dessa pandemia aí ela fosse trabalhar no shopping center, ia ser muito mais difícil, né? Entendeu? Mas se fosse para ela trabalhar com internet, ia ser mais rápido. Então, vai depender da análise de fatos e de provas, tá? Cada caso é um caso, o juiz vai analisar. Você vai ter que convencer o juiz daquela situação, é isso. Então, com relação à pensão aí do cônjuge, podia ser do marido também, a mulher pagando para o marido, mas isso não é o comum. O comum é o contrário. E com relação aos filhos, tá? Com relação aos filhos, a história é outra. Daí, a obrigação de manter os filhos, a obrigação é do casal. Se eu não me engano aqui de cabeça, o artigo 1694 do Código Civil. Que a gente já falou dessa obrigação primária. É a obrigação do casal e deles dividirem essas despesas para manter o filho de que forma? Proporcionalmente ao ganho de cada um deles. Se um ganha 20 mil, o outro ganha 10, o que ganha 20 vai contribuir com o dobro do que ganha 10. Entenderam? Então é uma regra assim de proporcionalidade que depende, não tem. Entenda o seguinte, direito não é matemática. Direito não é 2 mais 2 são 4, mais 4 são 8, não é assim. Direito é interpretação. Vai buscar interpretar com lógica, com convencimento. Não, eu acho que ficou melhor assim. É assim. São assim. Eu acho que ficou melhor. Não, acho que é melhor assim. Acho que é melhor assim.
entendeu? E quem vai julgar é o juiz ali, na cabeça dele, daí é sorte, é um sorteio. Ah, aquele juiz pensa daquela maneira, é assim, entendam? Na vida é assim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês já do judiciário, vou contar aqui um segredo. Só quem está me acompanhando aqui nessas apresentações vai ter o direito a receber aqui esses segredos. O judiciário, uma ação, ganhou, perdeu, exceto quando tem lá money, né? Porque acontece, claro que acontece, senão não tinha juiz condenado aí por venda de sentença, né? O que acontece é o seguinte, quero dizer para vocês que, tirando esse tipo de situação, o judiciário tem os argumentos, tem jurisprudência, é uma questão de convencimento e muitas vezes, até digo para vocês, coloquem isso na cabeça, sorte, sorte, com quem vai cair aquela ação. Hoje é assim. Pode ser que no futuro mude. Por exemplo, que tenhamos juízes especialistas por assunto. Um juiz especialista em sociedade anônima, um especialista em sociedade limitada, um juiz especialista em sociedade simples, um juiz especialista em conta corrente, um juiz especialista é, em consórcio, entenderam? No futuro, tá? Se fosse assim, seria mais seguro. Mas hoje é o seguinte, cai na mão do juiz lá que tem que ver tudo. O juiz, imagine, se o juiz tem condições de saber tudo, o juiz vai para a tarde, o que o juiz vai trabalhar à tarde, vai fazer os julgamentos dele. Tem muitos juízes que também estudam a matéria, tudo mais. Pode estudar, fica à vontade, pode estudar quantas horas quiser. Impossível o juiz conhecer todos os assuntos. Impossível, é humanamente impossível. Entendeu? Então o que vai acontecer? Vai cair, o assunto vai cair na mão dele, ele vai ter que julgar. Vocês entendam isso? Daí não vai depender um pouco de você convencer ele, vai depender disso, tá? Então saiba disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o direito não é o que eu estou mostrando para vocês, um raciocínio matemático, e sim um raciocínio de convencimento, de lógica. Então eu cito aqui, por isso que eu estou falando dessa questão dos alimentos, tá? O que o juiz vai analisar nesse tipo de situação? Existe um binômio, trinômio. Passo para vocês, o binômio, qual que é trinômio? É a capacidade de quem tem de pagar os alimentos, tá bom? Essa pessoa tem condições de pagar? Na prática é isso. Essa pessoa tem condições de pagar? Quanto? É uma situação, tá bom? Quanto que essa pessoa aqui precisa? Chama-se necessidade. Capacidade e necessidade. Daí vai fazer o quê? Vai fazer uma análise. Essa aqui é capaz de pagar isso e essa aqui... o juiz pensa o quê? Que é matemático, que o juiz vai determinar, pague tanto de pensão, pague. Não é. Entendam isso, não é. O juiz vai dizer, não, eu acho que a pessoa, o que é bom? A pessoa comprovar bem os gastos que tem. Com leite, com não sei o que lá, com não sei o que lá, com água, com não sei o que, com escola, comprovar bem, porque daí vai demonstrar a necessidade, entenderam? E daí vai ver a possibilidade. Então o juiz vai ver ali, vai fazer um equilíbrio. Essa aqui está precisando disso e essa aqui tem essa possibilidade disso, tá? Então o juiz vai fazer esse raciocínio para analisar. Não, eu acho que o valor da pensão é tanto. Entenderam? É assim. E o juiz, imagine, né, que culpa tem o juiz de arbitrar um valor ali que depois recorre e muda. Imagine, zero de culpa aí para os magistrados nesse tipo de situação, né? Quando existem essas provas aí feitas. Então a pensão para os filhos, em primeiro momento, como eu estava dizendo, o artigo 1694, é do casal. Mas foi feito um acordo que o pai vai pagar tanto. Homologado que só o pai vai pagar, daí é problema do pai, pronto, só problema do pai. Ficou homologado aquele acordo, foi feito o acordo, o juiz homologa aquele acordo vira um título executivo judicial, se não pagar, vai pedir o quê? O cumprimento de uma sentença. Tá? Vamos no passado, é como se fosse pegar ali, vai pegar um título, é um título judicial, pensa, valor certo, vai lá dizer, quero receber assim, pronto. Tá? Então é assim que funciona essa questão aqui dos alimentos, e eu trago esse julgamento do STJ. Ele diz aqui, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, salvo quando um deles não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. Está aqui exceção, já tá, digo, mas a regra é que a mulher estando trabalhando já, o marido não vai precisar pagar, ela já está ganhando o dinheiro dela, como eu coloquei aquele caso dos 20 mil e do 10, daí nesse caso ela não teria direito nenhum a alimentos. O julgado aqui está correto, ele diz quando existe essa obrigação desse pagamento, tá? E quando não existe. Hipótese, todavia, em que a ex-cônjuge é jovem, é inserida no mercado de trabalho, conforme consignado na própria sentença, ou seja, foi analisado que ela é jovem, que ela está inserida no mercado de trabalho. O que quer dizer isso? Foram analisados fatos, foram analisadas provas, tá?
e que o STJ não vai analisar fatos e provas, tá? Mas então por isso que ele simplesmente está repetindo que foi julgado nas instâncias inferiores. Conforme consignado na própria sentença que fixar os alimentos por ocasião do divórcio, já tendo sido a exoneração determinada por acordo do Tribunal de Justiça em ação revisional. O que acontece? Exonerou, então, a outra pessoa de continuar pagando aqueles alimentos, porque estava pagando. Foi feito um pedido numa nova ação para se exonerar, para não pagar mais. Tá? É isso que aconteceu nesse tipo de situação. Então, porque a pensão alimentícia ela pode ser revista, pode, nesse caso foi exoneração, né? Poderia ser revista tanto para aumentar como para diminuir. A exoneração dos alimentos retroage à data da citação na ação revisional, de forma que, caso remaneça a dívida, dadas as peculiaridades do caso, deverá ser cobrada segundo o rito da execução por quantia certa contra o devedor solvente, tá? É isso que ele disse. Se tivesse alguma dívida lá anterior, tá? Que não fosse. Porque é que eu não quero entrar em detalhes aqui da questão dos alimentos, tá? Mas só a minha última colocação aqui. É o seguinte: até 3 meses, guarda bem essa palavra, até 3 meses, para entender a questão dos alimentos. Daí o credor dos alimentos, né, filho menor, então a mãe ali representando filho, vai poder pedir a prisão, pelo artigo 428 do Código de Processo Civil, a prisão do devedor de alimentos. Mas está devendo uma pensão, pode pedir a prisão? Pode. Está devendo 2? Pode. Está devendo 3? Pode. Está devendo 4? A quarta já não pode mais, está entendendo? Daí a primeira anterior não pode, porque diz as 3 últimas, tá? Daí pode pedir a prisão. Passou de 3, tá? Pelas últimas 3 pode. Tá devendo 10, tá? Devendo 10 já do ano passado. Nós já estamos aqui no mês de final de outubro. Tá devendo 10. O ano passado não pagou nenhuma. Esse ano, janeiro, fevereiro também não pagou. O que acontece? São atrasadas. Daí não vai poder pedir prisão. Daí tem que ter por rito de execução. Entendeu? Desculpe, aqui é o cumprimento de sentença. Então vai pegar aquela sentença, olha, ele não cumpriu, ele fez acordo e não cumpriu, tá? Se foi feito judicialmente homologado pelo juiz, como eu menciono. Isso é com relação aqui à pensão, então já falei dos filhos. Mais 2 efeitos aqui que eu menciono também, com relação ao fim do casamento, é que cessa a causa impeditiva da prescrição entre o casal, tá? Então, eu comentei numa aula lá anterior o seguinte, eu havia falado da prestação de contas. Quantas pessoas estão casadas, não cabe prestação de contas do casal. Pô, o que você fez com o dinheiro? Me entrega aqui, me preste contas. Não cabe, entendam isso. Então não vá pedir prestação de contas. Nem marido, nem mulher, a recíproca aqui é verdadeira. Porque não cabe, tá suspenso. Daí divorciou, tá bom? Daí, após o divórcio, pelos fatos surgidos posteriormente ao divórcio, daí vai poder pedir prestação de contas. Porque daí não existe mais essa suspensão do prazo prescricional. Daí começa a correr o prazo prescricional, tá? E para prestação de contas, qual que é o prazo? 10 anos, tá? Então é isso. Daí pode pedir a prestação de contas. E eu havia mencionado aquele caso seguinte, somente um dos cônjuges está administrando os imóveis, tá? Então o outro não tá prestando contas para o outro. Daí esse que que quer a prestação de contas, ele tem o direito, mas após o divórcio, tá bom? Então esse é o efeito também do fim do casamento, que daí começa a correr o prazo prescricional e é possível pedir a prestação de contas. E também a outra questão interessante, né, é que cessam os deveres do artigo 1566 do Código Civil. Lembra que eu falei aqui? Vou voltar a repetir que ele estava aqui para cima, lá das causas ontem, aqui, Tá? São deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca. Com o divórcio, cada um vai fazer o que quiser da sua vida. Então, não tem mais questão de fidelidade. Já com a separação de corpos, que eu havia mencionado, cessa. Aqui, fidelidade recíproca, vida em comum, no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos. Isso daqui vai continuar porque tem o pátrio poder, né? Respeito e considerações mútuas, né? Tá bom? Então, isso daqui que não está mais casado, né? Sobre o poder familiar é outra situação aí. Vou só esclarecer as perguntas, as pessoas têm muitas dúvidas. Até quando é que tem que pagar a pensão alimentícia para os filhos? Só para finalizar aqui.
Até quantos anos? Olha, até 18 anos, mas depois estiver fazendo um curso superior, tá? Para vocês entenderem, estiver fazendo um curso superior, uma universidade, daí tem que continuar pagando até esse último ano dela. Ah, tá, mas e se o filho não for para aula, reprovar? Reprovar uma vez é uma coisa, mas reprovar 3 vezes é outra, né? Daí não seria mais obrigado a pagar pensão. Então depende dessa análise de fatos, mas eu posso dizer aqui como regra geral, tá? Tá fazendo curso superior, vai pagar, vai fazer um curso de especialização, aí vai analisar cada situação, se não é um curso lá simplesmente para ficar ganhando dinheiro sem trabalhar, ou se é um curso realmente que a pessoa precisa, vai ajudar ela no mercado de trabalho. Vai depender do que? Sempre de analisar fatos, de analisar provas. Não tem uma regra, entenda? Não tem uma regra. Só por aquele período. Vai fazer um mestrado, o pai vai ter que pagar? Vai ter que continuar pagando. A mãe vai ter que continuar pagando, se fosse o caso dela também, a obrigação dela pagar alimentos, vai. Que eu tracei para vocês aqui, então, tá? Sobre esse ponto de vista dos alimentos, a regra geral, porque eu podia fazer aqui uma apresentação só sobre alimentos, mas não é o objeto aqui dessa apresentação, que eu estou tratando da questão do casamento sob o ponto de vista patrimonial, tá bom? Então é isso, galerinha, e até a nossa próxima aula, tá? Quiser deixar os comentários, aproveite. Olha, aqui para finalizar, veja, se perdeu algum vídeo lá anterior, veja o quanto antes, tá bom? Que acho que, sei lá, não quero dizer quanto tempo vão durar mais, mas em breve eu retirarei do ar todas essas apresentações aqui, porque que eu havia dito no anterior, essa daqui é um treinamento meu que eu estou fazendo para depois fazer o meu treinamento, que depois esse treinamento ele vai ser pago, tá? Daí eu vou aparecer com gravata, com terno, mais tudo mais. Mas o conteúdo vai ser semelhante a esse daqui. Então aproveitem que está gratuito, porque o outro vai custar caro, hein? Tá bom? Então, oportunidade aí que vocês estão tendo, que eu estou compartilhando também meu conteúdo aqui gratuitamente com vocês. Sou muito feliz por isso, porque eu estou conseguindo cumprir a minha missão de vida, que é compartilhar meu conhecimento, tá? O dia que eu morrer, não vou levar comigo. Então, aproveite que aqui, que o que eu aprendi, eu estou podendo passar para vocês e fico muito feliz com isso e muito feliz de estar aqui com você, tá? Então, até a próxima aula.